Olá, este é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre o cap 3 da obra Fenomenologia do Espírito, de Hegel. É uma obra famosa, né? Conhecida por ser um desafio. São 8 capítulos no total, uma jornada em tanto pela consciência. Mas hoje o nosso foco é bem específico. Vamos fazer um mergulho no capítulo 3. Nos capítulos anteriores, a gente acompanhou a consciência tentando entender o mundo. Primeiro com a certeza sensível, aquela coisa do isto aqui, agora, que se mostrou super instável, né? Depois com a percepção, tentando fixar as coisas e suas propriedades, mas, bom, acabou caindo em contradições também. Parece que a realidade imediata escapa, né? Exatamente. A consciência, ela descobriu que tanto o isto imediato quanto a coisa percebida com suas várias características, tipo ser salgado, branco, cúbico, enfim, nada disso era fonte segura da verdade. Havia sempre uma instabilidade, sabe? Uma contradição interna. Se você focava na unidade da coisa, perdia as múltiplas propriedades. Se focava nas propriedades, bom, a unidade se dissolvia. A percepção ficou meio presa nesse ciclo, tentando salvar a verdade do objeto, mas só conseguia pular de uma perspectiva para outra. Parece como tentar segurar a água com as mãos mesmo. E aí, nesse ponto de frustração da percepção, entra o que Hegel chama de entendimento, o Verstand em alemão. Qual é a jogada do entendimento? O que ele tenta fazer que a percepção não conseguiu. O entendimento representa um salto, assim. Ele pensa, ok, talvez a verdade não esteja na aparência, nessa superfície mutável que a gente percebe. Talvez exista algo por trás, uma essência, sabe? Um fundo estável que explica por que as coisas aparecem como aparecem. É a busca pelo incondicionado, por aquilo que não depende das circunstâncias da percepção. A gente sai da descrição do o quê para investigar o porquê. A consciência agora quer encontrar a lei, a estrutura interna que rege os fenômenos. Entendi. Então, em vez de só olhar para a coisa, o entendimento quer saber o motorzinho por trás dela. E para fazer isso, Hegel introduz um conceito central nesse capítulo: força, Kraft. Mas não é força no sentido de músculo ou, sei lá, de empurrar um objeto, imagino. Não, definitivamente não é só isso. Claro, a física usa o termo, mas Hegel dá a ele um sentido filosófico muito mais amplo e dinâmico. A força, para o entendimento, é a própria essência pensada como atividade, como causa da manifestação. É aquilo que faz a coisa ser o que ela é e se comportar como se comporta. Mas o crucial, assim, é que essa força não é algo estático, parado. Ela só existe em movimento, numa relação. Como assim uma relação? Hegel descreve a força como tendo um duplo movimento essencial. Existe a força que se exterioriza, que se manifesta, que age no mundo, mas essa exteriorização só acontece porque ela é solicitada por outra força ou porque ela mesma solicita uma resposta. Pensa na eletricidade. A carga positiva só se manifesta em relação à negativa, e vice-versa, né? Uma força empurra, a outra reage. É uma tensão constante entre agir, se exteriorizar e ser, retornar a si mesma, manter sua identidade. Ah, interessante. Então a força nunca está sozinha. Ela está sempre nesse jogo. Exatamente. Hegel chama isso de jogo das forças, o Spiel der Kräfte. É um conceito muito rico. A realidade que a gente percebe sabe. O mundo fenomênico é esse palco onde as forças estão constantemente interagindo, se expressando, se opondo, se atraindo. Uma força só se torna real ao se manifestar, ao entrar nesse jogo. Mas, paradoxalmente, ao se manifestar, ela meio que se gasta, se perde na sua própria expressão. O texto diz algo como: a realização da força é, ao mesmo tempo, a perda da realidade. Quer dizer, ela precisa se exteriorizar para existir, mas ao fazer isso ela meio que se dissolve na própria ação. Puxa, isso já complica um pouco aquela ideia de uma essência estável que o entendimento estava buscando, não é? Se a própria força está nesse jogo constante e se perde ao se realizar... Exatamente. Esse é o drama do entendimento.
Ele postula a força como a essência por trás do fenômeno. Mas a própria natureza da força, como esse jogo dinâmico, já introduz uma instabilidade. O que a gente vê, o fenômeno Erscheinung, é justamente esse véu vibrante, essa aparência que é o resultado do jogo das forças. Não é que seja uma ilusão, mas é a própria manifestação da essência como o processo, entende? Ok. Então o entendimento vê esse jogo das forças acontecendo, mas ele ainda quer algo mais fundamental, certo? Algo por trás do jogo. Sim, o entendimento não se contenta só com o jogo. Ele pensa, deve haver algo ainda mais interior, algo que ordena esse jogo. E aí ele postula o mundo suprassensível, a Übersinnliche Welt. Inicialmente, esse mundo é imaginado como um lugar calmo, ordenado, o oposto do caos aparente do jogo das forças. Seria o reino das leis. Leis. Tipo, leis da natureza, como a lei da gravidade, ou, sei lá, as leis da eletricidade que você mencionou. Relações fixas e necessárias. Exatamente. A primeira versão desse mundo suprassensível é um reino das leis, Reich der Gesetze. O entendimento acredita que, por trás da dança incessante das forças, existem leis imutáveis que governam tudo. A lei seria a imagem tranquila do fenômeno instável. Ela capturaria a diferença essencial, como positivo e negativo, na eletricidade de uma forma estável, universal. Se chove, é por causa de leis meteorológicas, se o objeto cai, é pela lei da gravidade. A lei parece oferecer a estabilidade e a necessidade que a percepção e o jogo das forças não conseguiam garantir. Parece um passo lógico, né? Buscar leis para entender o mundo. É o que a ciência faz, em grande parte. Mas Hegel, sendo Hegel, provavelmente vai encontrar um problema aí também, certo? Com certeza. Hegel admira o poder do entendimento em buscar leis, mas ele critica a forma como o entendimento tipicamente explica as coisas, o Erklären. Ele aponta que muitas vezes essa explicação é, tautológica. Ou seja, ela anda em círculos, não explica nada de novo. Tautológica. Como assim? Pensa naquele exemplo clássico que até o Molière usou numa peça. Por que o ópio faz dormir? E a resposta do médico, porque ele tem uma virtude dormitiva. Ah, claro. Dizer que tem uma virtude dormitiva é só dar um nome chique para o fato de que ele faz dormir. Não explica o porquê. Exatamente. Não explica o mecanismo, a necessidade interna daquilo acontecer. Hegel diria o mesmo sobre a força e a lei. A gente diz, o raio acontece por causa da força elétrica. E o que é a força elétrica? É aquilo que causa o raio. Ou, a queda dos corpos é explicada pela lei da gravidade. E o que é a força da gravidade? É a força que faz as coisas caírem de acordo com essa lei. Entendi. Percebe? A explicação apenas descreve a regularidade que a gente observa e dá um nome, força, lei para ela. Ela repete o mesmo conteúdo. A descrição do fenômeno é usada para definir a lei e a lei é usada para explicar o fenômeno. Hegel acha isso insatisfatório. O entendimento descreve o como, mas não penetra no porquê intrínseco, na necessidade da própria diferença. Por que a eletricidade tem que ser positiva e negativa? É um explicar que nada explica de verdade, apenas organiza aparências. Entendi. É como colocar uma etiqueta na coisa sem realmente abrir a caixa para ver o que tem dentro. A explicação fica na superfície, mesmo tentando ir para o fundo. E essa crítica à explicação leva a um dos conceitos mais malucos e fascinantes do capítulo, que sempre me deixou curiosa. O mundo invertido, a Verkehrte Welt. O que diabos é isso? Esse conceito é famoso por dar um nó na cabeça, mas é um passo crucial. Depois de perceber a limitação da explicação por leis como tautologia, o entendimento dá mais uma revolta na sua concepção do mundo suprassensível. Ele percebe que aquele interior, aquela essência, não é só um reino de leis calmo e passivo, espelhando tranquilamente o mundo fenomênico. Na verdade, ele é o contrário, a inversão do mundo fenomênico. Inversão? Como assim? O oposto? Exatamente o oposto. Hegel dá exemplos, o que neste mundo fenomênico é doce, tem como sua verdadeira essência, seu em si, no jargão hegeliano lá no mundo suprassensível, o amargo.
O crime que aqui é punido, lá no fundo é de alguma forma perdoado, ou até justificado pela sua necessidade interna. A honra aqui corresponde ao desprezo lá. É como se a verdade essencial das coisas fosse o exato oposto da sua aparência imediata. Peraí, isso é muito estranho. Quer dizer que existe um universo paralelo, onde tudo é ao contrário? Tipo um mundo bizarro da filosofia? É tentador pensar assim, mas não é bem isso. Esse é o ponto mais difícil e importante. O mundo invertido não é um outro lugar, um segundo mundo separado. Hegel está descrevendo a própria natureza da essência. A inversão não está lá, ela está aqui, como a verdade interna do fenômeno. A essência não é simples e positiva, ela contém em si mesma a sua própria negação, o seu contrário. O doce é, na sua essência mais profunda, também amargo. O positivo só existe em relação ao negativo, e vice-versa. Um contém o outro. A essência é essa tensão de opostos. É o contrário de si mesmo, como diz o texto. Uau! Então, a busca por uma essência estável e tranquila, por trás das aparências, levou o entendimento a descobrir que a própria essência é instável e contraditória por natureza. Que ela é feita dessa tensão de opostos. Exatamente. É uma descoberta paradoxal. O entendimento queria fugir da contradição da percepção indo para o fundo, mas encontrou a contradição na própria estrutura desse fundo. A verdade não é A ou B, mas A que contém não A dentro de si. A essência é essa dinâmica de autooposição. Isso muda tudo. E imagino que essa descoberta da contradição interna, dessa inversão como natureza da essência, leve ao conceito final e talvez mais abstrato do capítulo, a infinidade, unendiclit. Qual a ligação? A ligação é direta. A infinidade para Hegel aqui não significa apenas sem fim no sentido espacial ou temporal, não é isso. É um termo técnico para descrever essa estrutura que a gente acabou de ver no mundo invertido, a capacidade da essência ou do conceito, como ele vai chamar mais tarde, de se relacionar consigo mesma através da negação. É a unidade que se mantém através da diferença e da contradição interna. É o movimento de se diferenciar de si mesmo, de se opor a si mesmo, mas permanecer idêntico nesse processo. Pensa de novo na eletricidade. Positivo e negativo são opostos. Se repelem, em certo sentido. Mas a eletricidade é essa relação, essa tensão entre eles. Um não existe sem o outro, e a verdade da eletricidade está nesse movimento constante entre os polos. A infinidade é essa inquietação absoluta, esse automovimento onde cada polo reflete o outro e a si mesmo. É o homônimo que se repele de si mesmo, o igual que é desigual. É a vida do conceito, que não é estático, mas processo. Então, a infinidade é a compreensão de que a essência não é uma coisa fixa, nem mesmo uma lei fixa, mas esse processo dinâmico de autodiferenciação e retorno. Essa contradição viva. Perfeitamente colocado. É a superação da visão do entendimento, que tende a fixar os opostos como coisas separadas. A lei aqui, o fenômeno ali, o positivo aqui, o negativo ali. A infinidade é a visão da unidade na oposição, do movimento da contradição. E é aqui que o entendimento como forma de consciência atinge o seu limite. Ele consegue pensar a lei, a força, até a inversão. Mas captar essa infinidade como automovimento puro é algo que o transcende. E o que acontece quando a consciência finalmente consegue captar essa infinidade? Qual é o próximo passo dessa jornada toda? Esse é o gancho para o próximo grande movimento da fenomenologia. O texto diz que quando essa infinidade, essa vida do conceito, essa unidade na contradição se torna o objeto para a consciência, algo fundamental muda. A consciência percebe que a estrutura do objeto, esse automovimento, essa autodiferenciação, é a mesma estrutura do seu próprio pensamento, da sua própria atividade de conhecer. Ela se reconhece no mundo, de certa forma. Ah, então ao entender a essência do mundo como esse processo infinito e contraditório, a consciência percebe que ela mesma funciona assim, que ela é isso.
Exatamente. Ela deixa de ver a verdade como algo puramente externo, uma coisa, uma força, uma lei, lá fora, e passa a se entender como parte intrínseca dessa verdade. O objeto reflete o sujeito. É nesse momento que a consciência se torna consciência de si, Selbstbewusstheit. Ela não é mais apenas consciência de algo, mas consciência de si mesma conhecendo algo. É uma virada radical que abre todo um novo campo de experiências e conflitos, começando com a famosa dialética do senhor e do escravo no capítulo seguinte. O entendimento, com sua busca pela essência objetiva, acabou preparando o terreno para essa autodescoberta da consciência. Ufa, que viagem! Passamos pela frustração da percepção, pela busca do entendimento por forças e leis, pela estranheza do mundo invertido, e chegamos à berra da autoconsciência através da ideia de infinidade. É denso, mas é fascinante ver como cada etapa parece surgir da limitação da anterior. Sem dúvida. É a beleza e, claro, a dificuldade da dialética hegeliana. Nada é simplesmente descartado, mas superado e conservado num nível mais complexo. O entendimento, mesmo com suas limitações e tautologias, foi um passo necessário para ir além da superfície e começar a pensar a estrutura interna da realidade, preparando o caminho para a consciência se encontrar consigo mesma. Esse foi o Literatura Miojo, rápido, mas com gosto de quero mais. Todas as terças e quintas, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer.